Jovens, Deus tem um futuro brilhante. Agradecimento aos nossos parceiros. Integrity Imobiliária Incorporadora, que conquista todos os dias mais e mais clientes com o compromisso da negociação ganha-ganha. Na Rua Independência 500, bem no centro de Marechal. Acesse integrityimóveis.com.br. Integrity, fazer é preciso. Loja Silva que me veste está com muitas novidades, peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções, atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você, atendimento com amor e carinho. Kyu Gastrobar, o único rodízio de comida japonesa de Marechal Cândido Rondon, uma deliciosa esteira de sushi às sextas e sábados à noite, também com opções de à la carte e delivery. E de segunda a sábado, das 11 às 14 horas, delicioso almoço com comida brasileira. Venha assistir os Jogos da Copa do Mundo conosco. Teremos telão, bebidas e petiscos. Faça a confraternização da sua empresa ou amigos aqui. Reservas abertas. Lorita Atelier, cortinas sob medida, persianas sob medida, enxovais de bebê personalizados, confecção de enxovais, uma linha completa de cama, mesa e banho, difusores de ambientes, almofadas, toalhas de mesa, marcas renomadas como Altenburg e Budmeier, essa com exclusividade para Marechal Cândido Rondon. Lorita, como você escolheu. E Refran Bikes, especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e, se for pedalar, vá de Refran. Olá! No programa Paz de hoje vamos falar a respeito dos jovens. Afinal, eles, juntamente com as crianças, são o nosso futuro, a futura geração que vem por aí. E para falar a respeito desse tema tão legal, estamos recebendo a Ana Caroline Bratz Oliveira, diaconisa e líder de jovens da equipe Valentes da Igreja Sara Nossa Terra aqui de Marechal Rondon. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la. Prazer é meu. Olá, Kelly, olá, equipe e todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então vamos falar primeiramente sobre o teu cargo, né? Diaconisa. Quando você me mandou a sua diaconisa, explique pra gente o que é uma diaconisa. Isso. No ministério que eu congrego, que é a Sara Nossa Terra, nós temos a visão então de formação de líderes. E diaconisa é um reconhecimento, é um título de reconhecimento que nós temos. Então, conforme a gente vai atingindo uma meta de multiplicação de líderes, então a gente vai adquirindo esse cargo, né, ou tendo esse reconhecimento. Então, nós éramos obreiro até então, né, líder de célula, daí é obreiro, aí após isso vem então o diaconato, né. Junto com o meu esposo, nós fomos ordenados agora em setembro, numa conferência em Curitiba, diaconatos, né, diáconos no caso. E essa função é trabalhar ainda mais. O significado disso é trabalhar ainda mais. Com certeza, para ganhar mais almas para Jesus. Exatamente, a nossa missão é essa. Fazer de cada pessoa um cristão, de cada cristão um discípulo, de cada discípulo um líder. Amém. E que bênção esse ministério, Sim, né? eu sou apaixonada, simplesmente apaixonada.
foi há 11 anos atrás, quando eu fui a primeira vez e eu simplesmente me encantei, descobri o propósito que Deus tinha para minha vida, que é justamente formar essa geração, né? Então, assim, falar de liderança e falar dessa visão de formar novos líderes, para mim, incendeia meu coração. Amém! Que mais pessoas possam sentir essa chama também. E a respeito dos jovens, Ana, como que é o trabalho que vocês desenvolvem, então, ali na Sara Nossa Terra, você, seu esposo e toda a equipe? É um projeto muito lindo, assim, sabe? Porque despertar dentro das pessoas esse propósito, entender o chamado pelo qual elas foram criadas, né? Ninguém nasce por acaso. Às vezes pode falar, não, Ana, mas talvez eu sou fruto de um abuso, acabou naquele dia minha mãe, né, não tomando comprimido, enfim, pode falar vários motivos pelo qual nasceu. Mas para Deus nada é por acaso, existe um propósito. E então, assim, despertar isso dentro das pessoas é algo gratificante. Elas entenderem, não, eu não sou fruto do acaso, eu sou fruto mesmo de um propósito que Deus criou. Como a Bíblia diz, né, dentro do ventre da nossa mãe, quando a gente não tinha forma, o Senhor já tinha determinado os nossos dias. Então, assim, nós trabalhamos com a visão celular, né? Então a gente tem grupos de células e hoje nós temos assim alguns líderes que a célula não é um dia determinado, mas é um local específico, um horário também específico, não altera, né? E nós trabalhamos em cima de evangelismo, a célula também é uma forma de evangelismo, então nós gostamos muito de trazer as pessoas para perto e mostrar para elas, ei, você não nasceu por acaso, né? Antes mesmo de você pensar o que eu vou fazer na minha vida, o Senhor já tinha determinado os seus dias. Então, os planos de Deus, eles são bons, perfeitos e agradáveis. Então, para nós, assim, eu junto com meu esposo, é muito gratificante, né? É um desafio a liderança, mas ele é muito gratificante quando conseguimos despertar dentro das pessoas que elas têm um propósito, e esse propósito é lindo. Amém. E quantos jovens, né, a gente vê nessa geração de hoje, muitas amigas minhas até falando a respeito de ter filhos, né, elas falaram, esses dias uma comentou, conhecida minha, mas você tem 2 crianças, você não se preocupa, né, nesse mundo de hoje, né? Aí eu falo, os meus filhos, eles não são criados, minhas filhas não são criadas para o mundo, mas para Deus, né? Então, existe muito esse pensamento, né? Ah, a juventude está perdida. E não está perdida. Não está. Né? Como que vocês veem essa questão, você que está agora há alguns anos já, os jovens têm se achegado a Cristo? Tem se achegado. O jovem, ele é muito intenso, né? Ele é em tudo que ele faz, ele é muito intenso. Então, quando você consegue despertar isso dentro deles, que é justamente essa visão do propósito pelo qual eles foram criados, e eles abraçam essa causa, eles entendem, né? Eu não sou fruto do acaso, né? Existe um propósito através da minha vida. Então, eles se entregam de coração, eles são tudo muito intenso em tudo que eles fazem, né? Então, quando você consegue despertar isso neles, e eles têm essa chama, assim, não, né? Da mesma forma que eu fui tocado, impactado, eu também quero tocar os outros. E às vezes eles são intensos até demais, a gente até brinca, né? Cuidado, a gente não consegue colocar, né, a Bíblia, a palavra de Deus dentro da cabeça das pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Mas eles entenderem isso e quando eles vão com toda a garra deles, né? Mostrando assim, não, pera lá, a gente não pode se conformar com o mundo da forma que está. Nós precisamos transformá-los pela renovação da mente. Então trazer isso à consciência, porque 95% de tudo que nós, seres humanos, fazemos é inconsciente. E 5% é apenas consciente. Então, ativar esse inconsciente para trazer à tona de que Deus tem um propósito na vida deles. E quando eles conseguem destravar isso, aí ninguém segura esse jovem. Eu imagino grandes testemunhos. Tem alguns assim que você pode citar que já tenham mudado drasticamente, porque eu creio que venham pessoas, né, com várias vivências, né, vários pensamentos, várias formas de agir que muitas vezes não eram corretas, mas que a partir do momento que entregam a vida a Jesus e entendem, elas mudam. Como que é isso para vocês ver isso, né? Deve ter muito testemunho. Tem, assim, dos nossos líderes diretos, assim, né, que estão conosco, a gente fica muito feliz porque, assim, chegaram jovens, né, com a vida totalmente desestruturada, assim, vieram de lares desestruturados também, e aí hoje você vê eles casados, formando a família, sabe? Isso não tem coisa mais gratificante de um pai e uma mãe falar assim, muito obrigado por você ter cuidado dele, muito obrigado por você ter dedicado o seu tempo a ele, sabe?
sabe? Então, isso para mim é algo mais gratificante. A gente tem, assim, um caso de um discípulo que ele chegou à igreja com uma tornozeleira. E aí, no dia, eu recordo que o meu esposo estava ministrando e ao meu esposo descer do púlpito, ele pegou e falou assim, você está precisando de um discípulo? Eis-me aqui. E aí foi todo um trabalhar na vida desse menino, né, entender que ele é amado, que, né, ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor e aí foi para esse caminho que levou ele a ter uma tornozeleira. E aí eu recordo muito da situação dele, porque vem todo um sentimento, né, de rejeição, de tudo mais, porque quando ele tomou esse caminho, muitas pessoas tentaram ajudar, mas mesmo assim ele não queria ajuda. E hoje ele é um empresário, casado, formou sua família, também é líder de subequipe, então assim, não tem coisa mais gratificante. Você vê que uma pessoa que chegou lá atrás com uma tornozeleira, pagou o que tinha que pagar para a justiça, né, assumiu os seus erros, a sua responsabilidade e seguiu o seu caminho, assim, sabe? Então, esse é um dos, né, exemplos, mas a gente tem várias pessoas, né? Agora nós estamos cuidando recentemente de um outro caso, uns meninos que saíram das drogas, já estavam num estado de crack, que é algo bem deplorável, né? É algo que realmente escraviza demais a pessoa. Muitos falam, depois do crack é só o caixão. E teve um encontro com o Senhor e essa sede em querer transformar, sabe, eu quero orar com a minha família, eu quero mostrar para as pessoas que Deus ele pode transformar, que Deus pode mudar. Isso para nós assim é algo que nos deixa em êxtase, sabe, em ver que as pessoas elas tinham uma decisão totalmente errada, elas estavam cegas, acreditavam que esse era o correto, mas quando elas encontram a verdadeira, né, a palavra de Deus, aquela que liberta eles, e aí eles começam a viver aquilo que Deus tem para a vida deles, é a coisa mais gratificante que tem. E até é legal a gente contar isso, porque como é bonito a igreja ser um local de acolhimento e não de julgamento. Porque, como nesse caso, por exemplo, a pessoa já conhecia a palavra, se desviou, há a vergonha, há o medo de não ser aceito, mas talvez alguém que esteja nos assistindo, esteja vivendo isso, tem que entender que Deus sempre perdoa, né? Se você realmente se arrepender, então eu vejo assim a igreja, o trabalho de vocês tão bonito como essa forma de acolhimento das pessoas, né? Que talvez não estejam fazendo o que é correto, mas saberem que sempre tem uma nova chance e que tem que mudar de vida também, né? Ao conhecer, aproveita a oportunidade, né? É que muitas vezes as pessoas elas são condicionadas pelas situações que aconteceram e elas acabam se limitando a isso. Amém. E aí elas acham que elas são o que elas devem viver, aquilo que os outros falaram delas ou coisas que elas fizeram. Então assim, o mundo te chama pelo teu pecado, mas Deus te chama pelo teu nome. Né? A Bíblia diz que Deus ele vê o nosso interior, ele não vê como o homem vê o externo, mas Deus vê o interior. Então, quando igreja, nós entendendo que nós precisamos olhar da mesma forma que Deus olha, né? E aí as pessoas elas pensam, pera lá, eu sou falho, mas Deus ele abomina o pecado e não o pecador. E é dessa forma que nós como igreja precisamos olhar as pessoas, que Deus ama elas, não concorda com as práticas. Exato. Mas muitas vezes elas estão vivendo essa prática por algo que fizeram com elas. Exato. E aí acabam reproduzindo. E que bom que tem espaços, né, para essas pessoas e para todos nós, né, porque Exatamente. A igreja é um local de acolhimento e de vivências, né, com os irmãos. Eu estava olhando aqui, o nome da equipe de vocês é Valentes. Isso. Por que Valentes, né? O nome já diz, né? Os Valentes de Davi, né? Então, quando Davi ele chega numa caverna que ele estava fugindo e ele encontra lá milhares de pessoas que estão em crise, né? Estão na pior situação. E Davi ele se faz líder desse povo. E aí faz aquele que se achava um nada ser grande na presença de Deus, né? O menor valia por 100, o maior valia por 1000. Então, quando nós decidimos, né, ter esse nome na equipe, nós pensamos assim, esse nome precisa representar cada membro da nossa equipe. Então, muitas pessoas que lá estavam tinham tudo para estar vivendo uma vida totalmente fora da presença de Deus. Pessoas que foram abusadas, pessoas que tiveram problema com drogas, a família totalmente desestruturada, né, que tiveram às vezes até mesmo que pagar diante da justiça, seja com tornozeleira, enfim, de atos que fizeram errado mesmo, né? Mas mesmo assim eles falaram, não, pera lá, Deus tem um novo começo na minha vida, eu posso recomeçar. E aí então esse nome ele representa muitas pessoas. Você tinha tudo para desistir, mas você não desistiu. Hoje você está aqui na presença de Deus, então você é um valente, você é guerreiro.
Tudo diz que não, mas em Deus você pode todas as coisas, você é um valente. Então olhar mesmo com toda dificuldade, falar como você consegue, porque eu sou valente, né? Tudo daria para mim parar, desistir, mas eu sou guerreiro, eu sou valente, por isso que eu estou aqui. Então esse nome representa cada membro que tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Amém, que lindo. E a pessoa que está nos assistindo, Ana, e que talvez esteja pensando o que a Ana está falando, né? Eu já vivi uma situação que uma vez um rapaz que ele estava prestes a se suicidar, né? Então foi agora veio à mente isso. Eu estava uma noite e um rapaz viu uma revista e aí ele me ligou com um palavreado bem chulo assim, e aí ele falava assim: "Ei, mano, tu é dessa revista aí que fala de Jesus?" Daí eu, sim, né? Não entendi, era à noite, assim, faz anos isso. "É que eu ia me matar, eu tava aqui, mas eu quero saber se esse Jesus aí que você fala é de verdade." Né? Aí eu falei, sim, esse Jesus é de verdade e tal. Então, né, depois não sei como que continuou a vida das pessoas, mas eu encaminhei para um pastor. Mas enfim, como que as pessoas que talvez estejam nos assistindo talvez nem entendam o que nós estamos falando, ela pode se achegar, né, pedir uma ajuda. Como que ela pode proceder para falar com vocês e conhecer esse Jesus vivo, né, que a gente conhece e que é sempre mais perto da gente? Isso, até é interessante agora que você comentou a respeito desse rapaz que, né, queria se suicidar. Eu tive um caso assim também, né, no grupo de líderes, uma pessoa comentou: olha, existe uma moça numa passarela em determinado local que ela quer tirar a vida dela. E aí quem mora próximo? E aí eu vi essa mensagem, era próximo da minha casa. E aí eu falei pro meu esposo, falei, vamos lá? Vamos lá, a gente não pode deixar isso acontecer. E quando nós chegamos, era uma noite muito fria, com muito vento, assim. Eu recordo que nós paramos o carro e eu subi correndo, assim, não conseguia, né? Eu tinha que encontrar ela, não conseguia ver nada mais ao meu lado. E quando eu cheguei, assim, naquele momento, a primeira coisa que eu fiz, eu abracei logo aquela moça e eu pedi pra ela se eu podia orar com ela. Mas naquele momento que eu dei um abraço, ela já começou a chorar e eu comecei a orar com ela. E aí ela começou a falar, eu não quero fazer isso. Ela falou, eu não tô me sentindo bem. Então ela não queria tirar a vida dela, ela queria tirar a dor dela. Mas naquele momento o Senhor me permitiu ser um instrumento e orar com ela, né? Então assim, muitas pessoas elas andam perdidas, não sabendo como se achegar, né? Então nós temos cultos na igreja na terça-feira, sábado e domingo às 19 horas, nós temos diversas células, né? Nós também temos o canal do Facebook, Instagram, Sara Marechal, que as pessoas podem estar nos procurando também, né? É uma forma delas estarem conhecendo esse Jesus, esse que ele vive, né? Ele ressuscitou, ele vive, ele está no nosso meio. Tem uma história que diz que certa vez uma moça estava andando na praia e ela via as pegadas dela e ao lado outras duas pegadas, né? 2 pés no caso, né? E aí chegou um certo momento, começou um vento, um temporal e de repente ela só via as pegadas dela, não via do lado. E ela começou a questionar, Deus, cadê você? Aí Deus pegou e falou, eu sempre estive com você, você estava no meu colo. Ele estava carregando ela. Muitas vezes a gente pensa, meu Deus, né? Cadê você? E Ele está nos carregando, está nos sustentando. Mas nós precisamos permitir que Ele nos carregue. Então, você que está nos assistindo e deseja, né, ter esse encontro com o Senhor, nos procure, né? Procure um líder de célula, procure a igreja. Se achegue, nós estamos de portas abertas, disponíveis às pessoas que chegarem. Nós estamos de braços abertos. Amém. Os jovens são o futuro. São e serão com certeza de um futuro muito brilhante, né? Sim. Valentes. Valentes. Nossa missão é sarar essa nação. Que todos possam conhecer a palavra de Deus e ela realmente libertá-los. Libertar de tudo aquilo que eles acham que eles são. Porque a verdadeira identidade a gente só consegue encontrar aquele que nos criou. E Deus nos criou. Então nós somos aquilo que Ele diz que nós somos. Né? E a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu, nós somos uma geração eleita, o povo exclusivo para anunciar as boas novas. Né? Então essa é a nossa missão. Que cada indivíduo se torne um cristão, cada cristão se torne um discípulo e discípulo se torne um líder. Porque liderança para poder mudar essa geração, entender que, ei, Deus tem um propósito para você. Você não é o que dizem que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é ungido e você é separado e você é mais do que vencedor. Amém, que lindo. Obrigada, Ana, pela participação. Eu que agradeço. Estamos sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigada. Obrigada a você que nos assistiu. Uma ótima semana. Deus te abençoe e até o próximo programa.